o sabre com borlas douradas do capitão fuzilado. Colocou as 2 peças de artilharia na entrada do povoado, uniformizou seus antigos alunos inflamados pelos seus pronunciamentos incendiários e deixou-os vagar armados pelas ruas para dar aos forasteiros uma impressão de invulnerabilidade. Foi uma faca de 2 gumes, porque o governo não se atreveu a atacar a praça durante 10 meses, mas quando o fez, descarregou contra ela uma força tão desproporcional que liquidou com a resistência em meia hora. Desde o primeiro dia de seu mandato, Arcádio revelou ser partidário dos decretos. Chegou a baixar até 4 por dia para ordenar e determinar o que lhe passava pela cabeça. Implantou o serviço militar obrigatório a partir dos 18 anos, declarou de utilidade pública os animais que transitavam pelas ruas depois das 6 da tarde e impôs aos homens maiores de idade a obrigação de usar uma faixa vermelha na manga. Enclausurou o padre Nicanor na casa paroquial sob a ameaça de fuzilamento e proibiu-o de dizer missa e tocar os sinos se não fosse para celebrar as vitórias liberais. Para que ninguém pusesse em dúvida a severidade dos seus propósitos, mandou que um pelotão de fuzilamento treinasse em praça pública, atirando contra um espantalho. No começo, ninguém o levou a sério. Eram, afinal de contas, os rapazes da escola brincando de gente grande. Mas, certa noite, ao entrar na taberna de Catarino, o trompetista da banda saudou Arcádio com um toque de fanfarra que provocou o riso da clientela, e Arcádio o mandou fuzilar por falta de respeito à autoridade. Aos que protestaram, pôs a pão e água, com os tornozelos no tronco que instalara no quarto da escola. É um assassino, gritava-lhe Úrsula cada vez que sabia de alguma nova arbitrariedade. Quando Aureliano souber disso, vai fuzilar é você mesmo, e eu vou ser a primeira a me alegrar. Mas tudo foi inútil. Arcádio continuou apertando as cravelhas com um rigor desnecessário, até se converter no mais cruel dos governantes que passaram por Macondo. Agora sofram a diferença, disse o Sr. Apolinar Moscote em certa ocasião. Isto é o paraíso liberal. Arcádio soube. À frente de uma patrulha, assaltou a casa, quebrou os móveis, açoitou as filhas e levou de rastros o Sr. Apolinar Moscote. Quando Úrsula irrompeu no pátio do quartel, depois de ter atravessado o povoado, clamando de vergonha e brandindo de raiva um rebenque cheio de alcatrão, o próprio Arcádio se dispunha a dar a ordem de fogo ao pelotão de fuzilamento. Atreva-se, bastardo! Gritou Úrsula. Antes que Arcádio tivesse tempo de reagir, descarregou-lhe a primeira vergastada. Atreva-se, assassino! Gritava. E me mate também, seu filho da mãe. Assim não vou ter olhos para chorar a vergonha de ter criado um monstro. Açoitando-o sem misericórdia, perseguiu-o até o fundo do pátio, onde Arcádio se enrolou como um caracol. O Sr. Apolinar Moscote estava inconsciente, amarrado no poste onde tinham antes o espantalho arrebentado pelos tiros de treinamento. Os rapazes do pelotão se dispersaram, temerosos de que Úrsula terminasse de se desafogar neles, mas ela nem sequer lhes dirigiu o olhar. Deixou Arcádio com o uniforme espedaçado, bramando de dor e de raiva, e desamarrou o Sr. Apolinar Moscote para levá-lo em casa. Antes de abandonar o quartel, soltou os presos do tronco. A partir de então, foi ela quem passou a mandar no povoado. Restabeleceu a missa dominical, suspendeu o uso das insígnias vermelhas e invalidou os decretos atrabiliários. Mas, apesar da sua força, continuou chorando a infelicidade do seu destino. Sentiu-se tão sozinha que procurou a inútil companhia do marido, esquecido debaixo do castanheiro. Olha só onde fomos parar, dizia a ele, enquanto as chuvas de junho começavam a derrubar a coberta de sapé. Olha só a casa vazia, nossos filhos espalhados pelo mundo, e nós dois sozinhos outra vez, como no princípio. José Arcádio Buendia, afundado num abismo de inconsciência, era surdo aos seus lamentos. No começo da sua loucura, anunciava com latinórios agoniantes as suas urgências cotidianas. Em fugazes clarões de lucidez, quando Amaranta trazia comida, ele lhe comunicava os seus pesares mais desagradáveis e se prestava com docilidade às suas ventosas e sinapismos. Mas na época em que Úrsula foi se lamentar ao seu lado, já tinha perdido todo o contato com a realidade. Ela o banhava por partes, sentado no banquinho, enquanto lhe dava notícias da família. Aureliano foi para a guerra faz mais de 4 meses e não soubemos mais dele, dizia, esfregando-lhe as costas com uma bucha ensaboada. José Arcádio voltou, feito um homem zarrão mais alto que você e todo bordado em ponto de cruz, mas só veio trazer vergonha para nossa casa. Acreditou observar, entretanto, que o marido se entristecia com as más notícias. Então, optou por mentir para ele. Não acredite no que eu digo.
dizia enquanto jogava cinzas sobre os excrementos para recolhê-los com a pá. Deus quis que José Arcádio e Rebeca se casassem e agora são muito felizes. Chegou a ser tão sincera no engano que ela mesma acabou se consolando com as suas próprias mentiras. Arcádio já é um homem sério, dizia, e muito valente, e muito bonito com o seu uniforme e o seu sabre. Era como falar a um morto, porque José Arcádio Buendia já estava fora do alcance de qualquer preocupação. Mas ela insistiu, via-o tão manso, tão indiferente a tudo, que decidiu soltá-lo. Ele nem sequer se mexeu do banquinho. Continuou exposto ao sol e à chuva, como se as cordas fossem desnecessárias, porque um domínio superior a qualquer prisão visível o mantinha amarrado ao tronco do castanheiro. Pelo mês de agosto, quando o inverno começava a se eternizar, Úrsula pôde, por fim, lhe dar uma notícia que parecia verdade. Veja que a boa sorte continua nos perseguindo, disse a ele. Amaranta e o italiano da pianola vão se casar. Amaranta e Pietro Crespi, na verdade, tinham aprofundado a amizade, amparados pela confiança de Úrsula, que, desta vez, não pensou ser necessário vigiar as visitas. Era um namoro crepuscular. O italiano chegava ao entardecer com uma gardênia na lapela e traduzia para Amaranta os sonetos de Petrarca. Permaneciam na varanda sufocada pelo orégão e pelas rosas, ele lendo e ela fazendo renda de biurros, indiferentes aos sobressaltos e às más notícias da guerra, até que os mosquitos os obrigassem a se refugiar na sala. A sensibilidade de Amaranta, sua discreta mas envolvente ternura, foram urdindo em volta do namorado uma teia invisível, que ele tinha que afastar materialmente com os dedos pálidos e sem anéis para abandonar a casa às 8. Tinham feito um lindo álbum com os postais que Pietro Crespi recebia da Itália. Eram imagens de apaixonados em parques solitários com vinhetas de corações flechados e fitas douradas sustentadas por pombinhos. Eu conheço este parque em Florença, dizia Pietro Crespi repassando os postais. A gente estende a mão e os pássaros descem para comer. Às vezes, diante de uma aquarela de Veneza, a saudade transformava em suaves aromas de flores o cheiro de limo e mariscos podres dos canais. Amaranta suspirava, ria, sonhava com uma segunda pátria de homens e mulheres formosos que falavam uma língua estrangeira desde crianças, com cidades antigas, de cuja passada grandeza restavam apenas os gatos entre os escombros. Depois de atravessar o oceano na sua busca, depois de tê-lo confundido com a paixão nas carícias veementes de Rebeca, Pietro Crespi tinha encontrado o amor. A felicidade trouxe consigo a prosperidade. A sua loja ocupava agora quase um quarteirão, e era um refúgio de fantasia, com reproduções do campanário de Florença que davam as horas num concerto de carrilhões, e caixinhas de música de Sorrento e de pó de arroz da China que cantavam ao se abrir a tampa toadas de 5 notas e todos os instrumentos musicais que se podiam imaginar e todos os artifícios de corda que se podiam conceber. Bruno Crespi, seu irmão mais novo, estava à frente da loja, porque ele já não chegava para atender à escola de música. Graças a ele, a Rua dos Turcos, com a sua deslumbrante exposição de quinquilharias, transformou-se num remanso melódico para esquecer as arbitrariedades de Arcádio e o pesadelo remoto da guerra. Quando Úrsula determinou a retomada da missa dominical, Pietro Crespi presenteou o templo com um harmônio alemão, organizou um coro infantil e preparou um repertório gregoriano que deu uma nota esplêndida ao ritual taciturno do padre Nicanor. Ninguém punha em dúvida que faria de Amaranta uma esposa feliz. Sem apressar os sentimentos, deixando-se arrastar pela fluidez natural do coração, chegaram a um ponto em que só faltava marcar a data do casamento. Não encontraram obstáculos. Úrsula se acusava intimamente de ter torcido com adiamentos repetidos o destino de Rebeca, e não estava disposta a acumular remorsos. O rigor do luto pela morte de Remédios tinha sido relegado a segundo plano em favor da mortificação da guerra, da ausência de Aureliano, da brutalidade de Arcádio e da expulsão de José Arcádio e Rebeca. Diante da iminência do casamento, o próprio Pietro Crespi insinuara que Aureliano José, em favor de quem desenvolveu um carinho quase paternal, fosse considerado como seu filho mais velho. Tudo fazia crer que Amaranta se orientava para uma felicidade sem tropeços. Mas, ao contrário de Rebeca, ela não revelava a menor ansiedade. Com a mesma paciência com que sarapintava toalhas de mesa e tecia primores de passamanaria e bordava ainda pavões em ponto de cruz, esperou que Pietro Crespi não suportasse mais as urgências do coração. Sua hora chegou com as chuvas aziagas de outubro. Pietro Crespi tirou-lhe do colo o cesto de costura e apertou-lhe a mão entre as suas. Não aguento mais esta espera, disse a ela. Nós casamos no mês que vem. Amaranta não tremeu ao contato das suas mãos de gelo.
retirou a sua como um animalzinho em fuga e voltou ao trabalho. Não seja ingênuo, Crespi, sorriu. Nem morta eu me caso com você. Pietro Crespi perdeu o domínio de si mesmo. Chorou sem pudor, quase quebrando os dedos de desespero, mas não conseguiu comovê-la. Não perca tempo, foi tudo quanto disse Amaranta. Se realmente você me ama tanto, não volte a pisar nesta casa. Úrsula pensou em enlouquecer de vergonha. Pietro Crespi esgotou os recursos da súplica. Chegou a incríveis extremos de humilhação. Chorou uma tarde inteira no colo de Úrsula, que teria vendido a alma para consolá-lo. Em noites de chuva, foi visto vagando nas proximidades da casa com um guarda-chuva de seda, tentando surpreender uma luz no quarto de Amaranta. Nunca andou tão bem vestido quanto nessa época. A sua augusta cabeça de imperador atormentado adquiriu um estranho ar de grandeza. Importunou as amigas de Amaranta, as que iam bordar na varanda, para que tentassem persuadi-la. Descuidou dos negócios, passava o dia nos fundos da loja, escrevendo bilhetes desatinados que fazia chegar a Amaranta com membranas de pétalas e borboletas embalsamadas, e que ela devolvia sem abrir. Trancava-se durante horas e horas tocando cítara. Certa noite cantou. Macondo acordou numa espécie de êxtase, angelizado por uma cítara que não podia ser deste mundo e uma voz que não se podia conceber que existisse na terra tão cheia de amor. Pietro Crespi viu então a luz acesa em todas as janelas do povoado, menos na de Amaranta. A 2 de novembro, dia de Todos os Mortos, seu irmão abriu a loja e encontrou todas as luzes acesas, e todas as caixas de música abertas, e todos os relógios travados numa hora interminável. E no meio daquele concerto disparatado, encontrou Pietro Crespi no escritório dos fundos da loja, com os pulsos cortados à navalha e as duas mãos metidas numa bacia de benjoim. Úrsula ordenou que ele fosse velado na sua casa. O padre Nicanor se opunha aos ofícios religiosos e à sepultura no Campo Santo. Úrsula enfrentou-o. De uma maneira que nem o senhor nem eu podemos entender, esse homem era um santo, disse. De modo que vou enterrá-lo contra sua vontade junto à tumba de Melquíades. Fê-lo com o apoio de todo o povo em funerais magníficos. Amaranta não saiu do quarto. Ouviu de sua cama o pranto de Úrsula, os passos e murmúrios da multidão que invadiu a casa, os uivos das carpideiras, e depois um profundo silêncio cheirando a flores pisadas. Durante muito tempo continuou a sentir o aroma da lavanda de Pietro Crespi ao entardecer, mas teve forças para não sucumbir ao delírio. Úrsula abandonou-a. Nem sequer levantou os olhos para se apiedar dela na tarde em que Amaranta entrou na cozinha e pôs a mão nas brasas do fogão, até doer tanto que não sentiu mais a dor, e sim o fedor da sua própria carne chamuscada. Foi uma dose cavalar para o remorso. Durante vários dias andou pela casa com a mão metida numa caneca cheia de claras de ovo, e quando sararam as queimaduras, era como se as claras de ovo tivessem cicatrizado também as úlceras do coração. A única marca externa que lhe deixou a tragédia foi a atadura de gaze negra que pôs na mão queimada, e que haveria de usar até a morte. Arcádio deu uma rara prova de generosidade ao proclamar, mediante um decreto, o luto oficial pela morte de Pietro Crespi. Úrsula interpretou o fato como a volta do cordeiro extraviado, mas se enganou. Tinha perdido Arcádio, não desde que vestiu o uniforme militar, mas desde sempre. Acreditava tê-lo criado como um filho, como criou Rebeca, sem privilégios nem discriminações. Entretanto, Arcádio era um menino solitário e assustado durante a peste da insônia, em meio à febre utilitária de Úrsula, aos delírios de José Arcádio Buendia, ao hermetismo de Aureliano, à rivalidade mortal entre Amaranta e Rebeca. Aureliano ensinou-o a ler e escrever pensando em outra coisa, como teria feito um estranho. Presenteava-o com a sua roupa para que Visitación a diminuísse quando já estava boa para jogar fora. Arcádio sofria com seus sapatos grandes demais, com as suas calças remendadas, com as suas nádegas de mulher. Nunca conseguiu se comunicar com ninguém melhor do que o fizera com Visitación e Cataure na língua deles. Melquíades foi o único que na realidade se ocupou dele, que lhe fazia escutar os seus textos incompreensíveis e lhe dava instruções sobre a arte da daguerreotipia. Ninguém imaginava o quanto chorara sua morte em segredo e com que desespero tentou revivê-lo no estudo inútil dos seus papéis. A escola onde lhe prestavam atenção e o respeitavam, e depois o poder com os seus decretos peremptórios e o seu uniforme de glória, livraram-no do peso de uma antiga amargura. Uma noite na taberna de Catarino alguém se atreveu a lhe dizer: "Você não merece o sobrenome que usa." Ao contrário do que todos esperavam, Arcádio não mandou fuzilá-lo. "Com muita honra", disse.
Não sou um buendia. Os que conheciam o segredo da sua filiação pensaram por aquela réplica que também ele estava a par, mas na realidade não o esteve nunca. Pilar Ternera, sua mãe, que lhe tinha feito ferver o sangue no gabinete de daguerreotipia, foi para ele uma obsessão tão irresistível como tinha sido primeiro para José Arcádio e depois para Aureliano. Apesar de ter perdido seus encantos e o esplendor do seu riso, ele a procurava e a encontrava no rastro do seu cheiro de fumo. Pouco antes da guerra, no meio-dia em que ela foi mais tarde que de costume buscar o seu filho mais novo na escola, Arcádio a estava esperando no quarto onde costumava fazer a cesta, e onde depois instalou o tronco. Enquanto o menino brincava no pátio, ele esperou na rede tremendo de ansiedade, sabendo que Pilar Ternera tinha que passar por ali. Chegou. Arcádio agarrou-a pelo braço e tentou metê-la na rede. Não posso, disse Pilar Ternera horrorizada. Você não imagina como eu gostaria de te dar prazer, mas Deus é testemunha de que não posso. Arcádio agarrou-a pela cintura com a sua tremenda força hereditária e sentiu que o mundo se apagava ao contato da sua pele. Não se faça de santa, dizia. Afinal, todo mundo sabe que você é uma puta. Pilar se refez do nojo que lhe inspirava o seu miserável destino. As crianças vão perceber, murmurou. É melhor que esta noite você deixe a porta sem trancar. Arcádio esperou-a naquela noite tiritando de febre na rede. Esperou sem dormir, ouvindo os grilos alvoroçados da madrugada sem fim e o horário implacável dos socós, cada vez mais convencido de que o haviam enganado. De repente, quando a ansiedade já se havia decomposto em raiva, a porta se abriu. Poucos meses depois, diante do pelotão de fuzilamento, Arcádio haveria de reviver os passos perdidos na sala de aula, os tropeções contra os bancos e, por último, a densidade de um corpo nas trevas do quarto e as batidas do ar bombeado por um coração que não era o seu. Estendeu a mão e encontrou outra mão com 2 anéis no mesmo dedo, que estava a ponto de naufragar na escuridão. Sentiu a nervação das suas veias, o pulso do seu infortúnio, e sentiu a palma úmida com a linha da vida cortada na base do polegar pela estocada da morte. Então compreendeu que não era essa a mulher que esperava, porque não cheirava a fumo, mas a brilhantina de florzinha, e tinha os seios inchados e cegos com mamilos de homem, e o sexo pétreo e redondo como uma noz, e a ternura caótica da inexperiência exaltada. Era virgem e tinha o nome inverossímil de Santa Sofia de la Piedad. Pilar Ternera lhe havia pago 50 pesos, a metade de suas economias de toda a vida, para que fizesse o que estava fazendo. Arcádio a vira muitas vezes atendendo na lojinha de comestíveis dos pais, e nunca tinha prestado atenção nela, porque tinha a rara virtude de não existir por completo, a não ser no momento oportuno. Mas a partir daquele dia, enroscou-se como um gato no calor da sua axila. Ela ia à escola na hora da sesta com o consentimento dos pais, a quem Pilar Ternera havia pago a outra metade das suas economias. Mais tarde, quando as tropas do governo o desalojaram do local, amavam-se entre as latas de manteiga e os sacos de milho do depósito. Na época em que Arcádio foi nomeado chefe civil e militar, tiveram uma filha. Os únicos parentes que souberam foram José Arcádio e Rebeca, com quem Arcádio mantinha então relações íntimas, baseadas não tanto no parentesco quanto na cumplicidade. José Arcádio tinha dobrado a cerviz ao jugo matrimonial. O temperamento firme de Rebeca, a voracidade do seu ventre, a sua tenaz ambição, absorveram a descomunal energia do marido, que de vagabundo e mulherengo se converteu num enorme animal de trabalho. Tinham uma casa limpa e sempre em ordem. Rebeca abria de par em par ao amanhecer, e o vento das tumbas entrava pelas janelas e saía pelas portas do quintal, e deixava as paredes caiadas e os móveis curtidos pelo salitre dos mortos. A fome de terra, o cloque-cloque dos ossos de seus pais, a impaciência do seu sangue diante da passividade de Pietro Crespi, estavam relegados ao vão da memória. O dia inteiro bordava junto à janela, alheia ao desastre da guerra, até que os potes de cerâmica começaram a vibrar no aparador e ela se levantava para esquentar a comida, muito antes de que aparecessem os esquálidos cães de caça e depois o colosso de polainas e esporas com a espingarda de 2 canos, que às vezes traziam um veado ao ombro e quase sempre uma fileira de coelhos ou de patos selvagens. Uma tarde, no princípio de seu governo, Arcádio foi visitá-los de um modo intempestivo. Não o viam desde que abandonaram a casa, mas se mostrou tão carinhoso e familiar que o convidaram a compartilhar do ensopado.
Só quando tomavam o café foi que Arcádio revelou o motivo da sua visita. Tinha recebido uma denúncia contra José Arcádio. Dizia-se que começara arando seu quintal e tinha continuado direto pelas terras contíguas, derrubando cercas e arrastando ranchos com os seus bois, até se apoderar pela força das melhores propriedades das redondezas. Aos camponeses que não tinha espoliado porque as suas terras não lhe interessavam, impôs uma contribuição que cobrava todos os sábados com os bulldogs e a espingarda de 2 canos. Não negou. Fundamentava o seu direito no fato de que as terras usurpadas tinham sido distribuídas por José Arcádio Buendia nos tempos da fundação, e acreditava possível provar que seu pai já estava louco nesta época, uma vez que dispôs de um patrimônio que, na realidade, pertencia à família. Era uma alegação desnecessária, porque Arcádio não tinha ido lá para fazer justiça. Ofereceu-se simplesmente para criar um escritório de registros de propriedade para que José Arcádio legalizasse os títulos da terra usurpada, com a condição de que ele delegasse ao governo local o direito de cobrar as contribuições. Estiveram de acordo. Anos depois, quando o coronel Aureliano Buendia examinou os títulos de propriedades, observou que estavam registradas em nome de seu irmão todas as terras que se divisavam desde a colina do seu quintal até o horizonte, inclusive o cemitério, e que nos 11 meses do seu mandato, Arcádio tinha carregado não só com o dinheiro das contribuições, mas também com o que cobrava do povo pelo direito de enterrar os mortos na propriedade de José Arcádio. Úrsula demorou vários meses para saber o que já era de domínio público, porque as pessoas lhe ocultavam o fato, para não aumentar o seu sofrimento. Começou a suspeitar. Arcádio está construindo uma casa. Confiou com fingido orgulho ao seu marido, enquanto tentava meter-lhe na boca uma colherada de xarope de flor de cuité. Entretanto, suspirou involuntariamente. Não sei porquê, mas isso me cheira mal. Mais tarde, quando soube que Arcádio não só já havia terminado a casa, como também tinha encomendado uma mobília vienense, confirmou a suspeita de que estava dispondo dos fundos públicos. Você é a vergonha da família, gritou-lhe um domingo depois da missa, quando o viu na casa nova, jogando baralho com os seus oficiais. Arcádio não prestou a mínima atenção. Só então foi que Úrsula soube que tinha uma filha de 6 meses, e que Santa Sofia de la Piedad, com quem vivia sem se casar, estava outra vez grávida. Resolveu escrever ao coronel Aureliano Buendia em qualquer lugar onde se encontrasse para pô-lo a par da situação. Mas os acontecimentos que se precipitaram naqueles dias não só impediram os seus propósitos, mas também fizeram com que se arrependesse de havê-los concebido. A guerra, que até então não tinha sido mais que uma palavra para designar uma circunstância vaga e remota, concretizou-se numa realidade dramática. No fim de fevereiro chegou a Macondo uma anciã de aspecto cinzento montada num burro carregado de vassouras. Parecia tão inofensiva que as patrulhas de vigilância deixaram-na passar sem perguntas, como mais um dos vendedores que frequentemente chegavam dos povoados do Pantanal. Foi diretamente ao quartel. Arcádio a recebeu no local onde antes esteve a sala de aula, a que então estava transformada numa espécie de acampamento de retaguarda, com redes enroladas e penduradas nas argolas e esteiras amontoadas nos cantos e fuzis e carabinas e até espingardas de caça jogados pelo chão. A anciã se endireitou numa saudação militar antes de se identificar. Sou o coronel Gregório Stevenson. Trazia más notícias. Os últimos focos da resistência liberal, conforme disse, estavam sendo exterminados. O coronel Aureliano Buendia, a quem tinha deixado batendo em retirada pelos lados de Riohacha, encarregara-o da missão de falar com Arcádio. Deveria entregar a praça sem resistência, impondo como condição que se respeitasse sob palavra de honra a vida e as propriedades dos liberais. Arcádio examinou com um olhar de consideração aquele estranho mensageiro que se poderia confundir com uma vovó fugitiva. O senhor, evidentemente, traz algum papel escrito, disse. Evidentemente, respondeu o emissário. Evidentemente que não trago. É fácil entender que, nas atuais circunstâncias, ninguém vai carregar nada de comprometedor. Enquanto falava, tirou a combinação e pôs na mesa um peixinho de ouro. Acho que isto é suficiente, disse. Arcádio comprovou que realmente era um dos peixinhos feitos pelo coronel Aureliano Buendia. Mas alguém podia tê-lo comprado antes da guerra ou tê-lo roubado, e não tinha, portanto, nenhum mérito como salvo-conduto. O mensageiro chegou ao extremo de violar um segredo de guerra para fazê-lo crer na sua identidade. Revelou que ia em missão para Curaçao,
onde esperava recrutar exilados de todo o Caribe e adquirir armas e petrechos suficientes para tentar um desembarque no fim do ano. Confiando nesse plano, o coronel Aureliano Buendia não era partidário de que naquele momento se fizessem sacrifícios inúteis. Mas Arcádio foi inflexível. Fez encarcerar o mensageiro enquanto comprovava sua identidade e resolveu defender a praça até a morte. Não precisou esperar muito tempo. As notícias do fracasso liberal eram cada vez mais concretas. No fim de março, numa madrugada de chuvas prematuras, a calma tensa das semanas anteriores resolveu-se abruptamente com um desesperado toque de corneta seguido de um tiro de canhão que destruiu a torre do templo. Realmente, a determinação de resistência de Arcádio era uma loucura. Não dispunha de mais de 50 homens mal armados, com uma munição máxima de 20 cartuchos cada um. Mas, entre eles, os seus antigos alunos, inflamados por proclamações altissonantes, estavam decididos a sacrificar a pele por uma causa perdida. No meio do tropel de botas, de ordens contraditórias, de tiros de canhão que faziam tremer a terra, de disparos a esmo e de toques de corneta sem sentido, o suposto coronel Stevenson conseguiu falar com Arcádio. "Poupe-me a indignidade de morrer no tronco com estes trapos de mulher", disse. "Se eu tenho de morrer, que seja lutando." Conseguiu convencê-lo. Arcádio ordenou que lhe entregassem uma arma com 20 cartuchos e o deixaram com 5 homens defendendo o quartel, enquanto ele ia, com o seu Estado-Maior, colocar-se à frente da resistência. Não chegou a alcançar a estrada do Pantanal. As barricadas tinham sido espedaçadas e os defensores se batiam a descoberto nas ruas, primeiro até onde lhe chegava a munição dos fuzis e depois com pistolas contra fuzis e, por último, no corpo a corpo. Diante da iminência da derrota, algumas mulheres se atiraram à rua armadas de paus e facas de cozinha. Naquela confusão, Arcádio encontrou Amaranta, que o andava procurando como uma louca de camisola, com 2 velhas pistolas de José Arcádio Buendia. Entregou seu fuzil a um oficial que tinha sido desarmado na refrega e fugiu com Amaranta por uma rua transversal para levá-la em casa. Úrsula estava na porta esperando, indiferente às descargas que tinham aberto um buraco na fachada da casa vizinha. A chuva cedia, mas as ruas estavam escorregadias e moles como sabão derretido, e as pessoas tinham que adivinhar as distâncias no escuro. Arcádio largou Amaranta com Úrsula e tentou enfrentar 2 soldados que soltaram uma descarga cega da esquina. As velhas pistolas guardadas muitos anos no armário não funcionaram. Protegendo Arcádio com o corpo, Úrsula tentou arrastá-lo até em casa. "Vem, pelo amor de Deus!" gritava. "Chega de maluquice!" Os soldados apontaram para eles. "Solte esse homem, senhora!" gritou um deles. "Ou não nos responsabilizamos." Arcádio empurrou Úrsula para dentro de casa e se entregou. Pouco depois, cessaram os disparos e começaram a repicar os sinos. A resistência tinha sido aniquilada em menos de meia hora. Nenhum só dos homens de Arcádio sobreviveu ao assalto, mas antes de morrer, levaram com eles 300 soldados. O último baluarte foi o quartel. Antes de ser atacado, o suposto coronel Gregório Stevenson pôs em liberdade os presos e ordenou aos seus homens que saíssem para brigar na rua. A extraordinária mobilidade e a pontaria certeira com que disparou seus 20 cartuchos pelas diferentes janelas deram a impressão de que o quartel estava bem defendido e os atacantes o espedaçaram a tiros de canhão. O capitão que dirigiu a operação se assombrou ao encontrar os escombros desertos e apenas um homem de cuecas, morto, com o fuzil descarregado, ainda agarrado por um braço que tinha sido arrancado do ombro. Tinha uma frondosa cabeleira de mulher enrolada na nuca com um pente, e no pescoço um escapulário com um peixinho de ouro. Ao virá-lo com a ponta da bota para iluminar-lhe a cara, o capitão ficou perplexo. "Merda!" exclamou. Outros oficiais se aproximaram. "Vejam onde veio aparecer este sujeito", disse-lhes o capitão. "É Gregório Stevenson." Ao amanhecer, depois de um conselho de guerra sumário, Arcádio foi fuzilado contra o muro do cemitério. Nas 2 últimas horas da sua vida não conseguiu compreender por que havia desaparecido o medo que o atormentara desde a infância. Impassível, sem se preocupar sequer em demonstrar a sua recente coragem, escutou as intermináveis culpas da acusação. Pensava em Úrsula, que a essa hora devia estar debaixo do castanheiro tomando café com José Arcádio Buendia. Pensava na sua filha de 8 meses, que ainda não tinha nome, e no que ia nascer em agosto. Pensava em Santa Sofia de la Piedad, a quem na noite anterior deixara salgando um veado para o almoço de sábado, e sentiu saudade do seu cabelo caído nos ombros
e das suas pestanas que pareciam artificiais. Pensava na sua gente, sem sentimentalismos, num severo ajuste de contas com a vida,